atualidades, formação, espiritualidade, bate-papo super descontraído no seu podcast Entrevistas. Olá, internautas, sou eu, Michele Mimoso, para mais um podcast Entrevistas. O convidado de hoje é o padre salvista Eliano Luiz. Neste podcast vamos falar sobre os votos íntimos e conhecer um pouco deste problema enfrentado por muitas pessoas, que infelizmente nem têm conhecimento do que sejam esses votos. Padre Eliano, sua bênção, é um prazer conversar com o senhor. Deus abençoe, Michele, também você que nos acompanha pela internet nesse podcast. Então, nós estamos juntos para refletir um pouco acerca dessa questão do voto íntimo, né? Como identificar isso, como trabalhar com essa questão no nosso interior. Padre, para começar, queria que o senhor explicasse o que são os votos íntimos. O que é um voto? É um compromisso que a pessoa estabelece, como uma aliança. Então, de alguma forma, por alguma situação da vida, ou por alguma experiência que a pessoa viva no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua história, ela acaba então estabelecendo um voto no seu interior, que a partir daquele momento ela vai usar aquela experiência, aquela situação como uma forma de agir no atual da sua vida. Então depois a gente pode estar dando até alguns exemplos. Por exemplo, a pessoa viveu um trauma com o seu pai, um exemplo, uma situação com o seu pai. Então a pessoa pode estabelecer a partir disso um voto íntimo de não confiar mais no masculino, por exemplo. Então ela se torna uma pessoa determinada e desconfiada com relação ao masculino por causa dessa situação. Então ela estabelece um voto interior, um voto íntimo de não mais confiar no homem por causa do trauma que ela viveu com o seu pai. Então isso é um voto íntimo, né? Por causa de uma situação que ela não conseguiu superar, ela vive um determinismo no seu momento atual de vida, né, determinando a sua vida, o seu agir a partir daquela situação. Um voto interior, um compromisso interior de ação na sua vida. Padre, só nós podemos nos determinar esse voto íntimo ou outras pessoas podem nos prejudicar de alguma forma atribuindo-nos esses votos? Não, aí já não seria mais um voto íntimo, né? Porque já por falar que é íntimo, é algo pessoal que ela faz. Agora no que toca o outro que faz, pode ser uma palavra de maldição, alguma outra coisa, alguma outra atitude dessa forma, né? Os votos íntimos que fazemos são sempre negativos ou podemos nos atribuir também qualidade? É claro que o voto íntimo também pode ser algo positivo, mas como o ser humano tem uma tendência profundamente, muitas vezes negativa, nós estamos falando aqui do voto íntimo num contexto mais negativo, que se torna mais como maldição, como um jugo, como um peso, uma prisão na vida da pessoa. Nós estamos tocando numa dimensão mais negativa. É claro que a pessoa pode, a partir das experiências positivas da sua vida, determinar belíssimas formas de ação no seu futuro, no seu presente. Mas não é geralmente o que acontece. As pessoas elas se apegam muito mais àquilo que é negativo do que àquilo que é positivo. Nessa situação que eu narrei do pai, por exemplo, da pessoa que viveu um sofrimento, um trauma com o pai. Com certeza uma pessoa como essa viveu outros momentos positivos com o seu pai. Mas em qual momento ela se apoiou? No momento negativo. Então, a partir do momento negativo, ela fez a análise da vida dela e determinou tudo a partir do negativo e rejeitou de forma total aquilo que é positivo. Então, a pessoa não consegue ter uma visão do todo da vida, né? Ela fica com muita facilidade presa àquilo que é negativo e determina a sua vida a partir daquilo. Mas por que as pessoas têm tanta facilidade de trazer para si aquilo que é de mais ruim? Porque é um olhar, é a forma da pessoa analisar a vida. Então a pessoa tem essa deficiência, ela se apega muito fácil, por quê? Por causa do sofrimento. Então ela fica voltada para essa dimensão negativa e não consegue, é um exercício que a pessoa tem que viver em Deus, para ter essa capacidade de viver um processo de cura, porque são muitas coisas que vão ficando mal resolvidas, né? E as coisas que são mal resolvidas não deixam de existir, elas nos acompanham. Então elas vão determinando muitas coisas na nossa vida. Então se nos resolver essa situação do pai que eu narrei, essa pessoa que viveu um trauma como esse, ela precisa viver um processo de perdão com o pai, não é? Mas aí não quer perdoar, porque perdoar pensa que é fazer bem para o outro, esquece que o perdão faz bem para ela também. Então ela vai vivendo uma reação na sua vida a partir daquelas situações da história que ela não resolveu com perdão, não resolveu com cura, não é? Com misericórdia, etc. A educação que os pais dão aos filhos, o tipo de criação que eles recebem, pode influenciar para que as pessoas se sintam mais felizes? É um ponto determinante? Claro que sim. É muito determinante. Por quê? Porque nós aprendemos na educação a lidar com a vida também com nossos pais. Então, dependendo da forma como a educação foi
sendo ministrada, isso também determina a forma como a pessoa vai lidar com os acontecimentos da vida, não é? Muitas situações, ainda mais quando nós tocamos a dimensão de passado na história da nossa vida, nós não conseguimos mudar o passado, ninguém tem esse poder, mas nós podemos trabalhar com perdão e com reconciliação para ter uma nova visão do passado, um novo olhar. Então o que determina a mudança não é o fato de que o passado ou os fatos acontecidos sejam apagados, né? Porque uma pessoa que não tem passado é uma pessoa sem história, é uma pessoa que não existe. Todo mundo tem um passado. Então é a forma de olhar para que realmente eu possa superar, porque todo mundo tem, de alguma forma, alguma marca ao longo da sua história, do seu passado. Então essa questão familiar também é muito importante. A forma como foi exigido as coisas, os valores que foram passados, todo o ensinamento, toda a postura, também mostra como que a pessoa lida com as dificuldades da vida, com os conflitos. Porque tem pessoas que são muito fragilizadas para lidar com os conflitos da vida. Muitas vezes porque foram protegidas demais, às vezes foram mimadas demais. Então isso tudo fragiliza a pessoa. Então quando a pessoa vai lidar com o real da vida, que não é aquela situação que ela viveu na família dela de um excesso de proteção, então isso não a prepara para lidar com o presente, com a realidade. Então isso faz com que ela seja muito mais frágil no que toca os conflitos, no que toca os sofrimentos, porque a todo instante ela foi protegida dessas coisas, então ela não foi preparada para enfrentar esse tipo de realidade. Padre, o que é possível fazer para se quebrar esse voto íntimo? Primeiramente, você se identificar. Mas muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande de olhar para a sua história. Então eu preciso identificar quais momentos da vida, da história passada, foram tão marcantes e qual foi a reação interior que a pessoa teve diante daquele fato, daquele acontecimento, naquele momento. Que tipo de reação ela estabeleceu, intimamente falando, como um voto, naquele instante, daquela situação. Aconteceu tal fato. A partir daquele fato, eu vou agir desta maneira. Eu determinei alguma coisa dentro de mim a partir daquele acontecimento histórico da minha vida, marcante, sofrido, não é? Que realmente imprimiu em mim uma atitude, um determinismo. Aí é eu que tenho que trabalhar essa volta interior para mudar isso no meu coração. Eu não preciso, por exemplo, ter uma dificuldade com o masculino porque eu tive um trauma com meu pai. Porque todos os homens do mundo não são meu pai, né? Então eu preciso, além de amar o meu pai, eu preciso também trabalhar essa questão da relação com o masculino, de saber que a liberdade também tem um risco, que confiar é importante, porque se eu não me arrisco a viver essa liberdade, eu também não cresço. Então tem várias atitudes positivas que a pessoa tem que ir trabalhando para não determinar a sua vida a partir de traumas, a partir de situações da vida. Então essa é a forma de quebrar. Primeiro eu tenho que identificar. Identificado isso, eu tenho que viver um processo de reconciliação comigo mesmo, e se foi com pessoas ou com situações, não é? Às vezes a pessoa pode estabelecer um voto íntimo, por exemplo, ela teve um trauma na escola, não é? De falar em público, por exemplo, que a professora humilhou, fez alguma situação e expôs. A partir daquele momento